Nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, os Estados Unidos utilizaram pela primeira vez na história da humanidade bombas atômicas. Elas foram lançadas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. O objetivo desse ato era forçar o Japão a se render e evitar uma provável invasão desse país, que resultaria em milhares de soldados aliados mortos. Vou agora falar sobre as causas da Segunda Guerra. A Segunda Guerra teve como grande causa o expansionismo e o militarismo da Alemanha nazista. Essa postura da Alemanha refletia diretamente a ideologia dos nazistas, que havia alcançado o poder da Alemanha em 1933. A ação dos nazistas resultava, em grande parte, da insatisfação de uma parte radicalizada da sociedade alemã com o desfecho da Primeira Guerra Mundial. Ao final da Primeira Guerra Mundial, consolidou-se fortemente na sociedade alemã uma ideia de que a derrota na guerra havia sido injusta. Somado a isso, também havia a grande humilhação que a Alemanha sofreu com o Tratado de Versalhes, que foi um acordo que pôs fim à Primeira Guerra Mundial e que proibia a Alemanha de ter navios e aviões de guerra, limitou o número de 100 mil soldados de infantaria e obrigou a nação alemã a pagar uma indenização altíssima e a entregar suas colônias para aqueles que a derrotaram. Para piorar, na década de 1920, durante a República de Weimar, a Alemanha encarou uma crise econômica duríssima que levou o país à falência. Essa crise foi agravada com a crise de 1929, que, por sua vez, reforçou a crise da democracia liberal e fomentou movimentos autoritários e fascistas pela Europa. O fascismo italiano e o nazismo alemão são grandes exemplos. Os nazistas ocuparam o poder da Alemanha em 1933. Adolf Hitler, que foi o líder do partido nazista, iniciou uma campanha de recuperação da Alemanha e de doutrinação da população e perseguição às minorias. A Alemanha, ao recuperar sua economia, partiu para o rearmamento, um desafio claro às determinações do Tratado de Versalhes. Franceses e ingleses nada fizeram, pois temiam que um desafio aos alemães poderiam levar a Europa a uma nova guerra, experiência que eles queriam evitar ao máximo. À medida que a Alemanha ia se fortalecendo militarmente, Hitler foi dando início ao seu expansionismo territorial. A ideia de Hitler era construir um espaço vital que os nazistas tanto almejavam. Esse conceito consistia basicamente em formar um império para a Alemanha em territórios que historicamente haviam sido ocupados por germânicos. Esse era o Terceiro Reich, um império dedicado exclusivamente para os arianos, que era o ideal de raça pura dos nazistas, e que sobreviveria à custa da exploração dos eslavos. O expansionismo germânico ocorreu em 3 momentos distintos. Inicialmente, foi realizada a invasão e a anexação da Áustria, que ocorreu em 1938. Em 1939, os alemães manifestaram interesse de invadir e anexar os Sudetos, região da Tchecoslováquia. Após negociações conduzidas por britânicos e franceses, os alemães tiveram autorização para anexar os Sudetos e acabaram anexando quase toda a Tchecoslováquia. Por fim, veio a Polônia. Esse país do leste europeu havia surgido ao final da Primeira Guerra Mundial e em territórios que anteriormente pertenciam aos alemães e aos russos. A retórica de Hitler contra os poloneses endureceu-se em meados de 1939. A invasão da Polônia, no entanto, não foi aceita pelos ingleses e franceses. Ambos países haviam exigido de Hitler, durante a Conferência de Munique, que suas ambições territoriais se encerrassem na Tchecoslováquia. Hitler, no entanto, não esperava que os ingleses e franceses fossem reagir aos seus movimentos. Em 1º de setembro, ele ordenou a invasão da Polônia, utilizando como justificativa um suposto ataque polonês na fronteira com a Alemanha, e o ataque, na verdade, foi forjado pelos próprios nazistas. 2 dias depois, britânicos e franceses responderam à agressão alemã contra a Polônia com uma declaração de guerra, e esse foi o início da Segunda Guerra Mundial. E agora vamos falar sobre a participação do Brasil na guerra.